Na minha cabeça, por exemplo, irmão Daniel, com 17 anos, assim, eu fui chamada no quartinho a segunda vez, eu fui chamada no quartinho a terceira vez, e a última vez que eu fui chamada no quartinho, foi por quê? Aí entra um outro tema, a pressão para o casamento, né? Porque nós, principalmente as meninas, nós crescemos ali dentro daquele ambiente, sendo criadas para quê? Crescer, casar, ter filhos. Todo mundo pula a parte de onde você estuda, de onde você vai fazer uma faculdade, de onde você vai se profissionalizar. Tem meninas que cresceram comigo, que hoje nós temos a mesma idade, elas mal conseguiram terminar o ensino médio. Elas não trabalham, não saem de casa, fica por conta de criar o filho. Uma tristeza, uma angústia que você vê no olho da pessoa, não precisa nem dela falar. E aí, quando você olha uma pessoa assim, com um semblante caído, um semblante triste, como que você fala que Deus está ali? Não é um julgamento, mas às vezes, irmão Daniel, é o que, até dentro da congregação, eles sempre falavam, às vezes a gente não precisa abrir a nossa boca para falar que Deus está na nossa vida. As pessoas, elas enxergam Deus através de nós. E como que elas enxergam Deus através de nós? Através da nossa postura, através do que nós somos, através do nosso semblante. Deus é prosperidade. E a prosperidade não é que você vai ser rico. Você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa criativa. Você vai ser uma pessoa que você vai poder sair todos os dias, vai poder trabalhar, e você vai ter condições de dar coisas melhores para o seu filho, tornar os seus filhos melhores do que você foi. Isso é ser próspero. Também é porque as pessoas ligam muito a prosperidade só ao financeiro, e não Sim. é, né? Então, ali quando eu fui, a última vez que eu fiquei sem liberdade mesmo, foi aquela questão do casamento. Todas as meninas da minha idade, né? Porque vai dando 15, 16 anos, aí já começa, né? Ah, porque tem que ir nas reuniões de uma cidade, para ver se Deus prepara, né? Um servo. E aí, se não tem da redondeza, é de outra cidade. Às vezes você não conhece, você não sabe nem aonde que a pessoa mora. Mas aí é Deus que está ali, né? Sim. E só antes disso, a questão das revelações, né? Ainda sofri com isso, de tentar me fazer com que eu me relacionasse com o irmão, porque o irmão era obcecado por mim, e aí inventaram uma revelação de não sei aonde para esse irmão, Profecia? tá? Essa profecia aí, e nós íamos casar e tal, e esse irmão entrou nessa pilha. E ali eu fui muito clara e falei, não vai acontecer isso, porque para você se casar, você tem que ter sentimento. E aí, você sabe o que aconteceu, irmão Daniel? Esse rapaz tentou suicídio. Ele entupiu de bebida alcoólica, subiu numa torre que tem lá no Mirante e estava tentando pular de lá. A culpa da Alegando que Agatha. a culpa de Deus e a culpa minha porque eu não estava querendo ouvir não estava querendo ouvir a voz de Deus, o que Deus tinha falado para ele, né? E depois disso, teve a questão do noivado. Aí veio um irmão aí, por livre e espontânea pressão, e noiva, com 17 anos de idade. Não foi com esse. Não foi com ele. Passou a fase desse aí, todo mundo superou, e aí arrumaram outro, né? E aí, assim, não é desfazendo, mas a gente tem que ter pé no chão. Né? Na época, se a gente for parar para pensar, o rapaz tinha um emprego e não conseguia pagar um aluguel, eu não trabalhava, eu estudava na escola, e ainda assim, fui forçada a parar de estudar, parei de estudar no terceiro ano do ensino médio, não formei, tá? Por causa do casamento. Aí já comecei a ficar prejudicada, porque não era visto com bons olhos, eu ficar indo para a escola, estudando à noite.
faltando 6 meses para concluir o terceiro ano, Como dentro de assim? casa. Aquela fala massiva, né? Porque eu estudava à noite, Ah, fazendo o terceiro ano. E aí, estava noiva. Começaram a fazer a cabeça dos meus pais, que não era com bons olhos o fato de eu estar estudando à noite, porque eu ia me casar e não pegava bem, porque poderia correr escândalo. Aí, qual foi o resultado? Não, parou de Agatha, não estudar. precisa de ser psicóloga, não. Você vai casar, para que você vai estudar? Contrariada, mas parei de estudar. Uma aliança de todo tamanho na mão direita. Que loucura. Aí, e eu acho assim, que foi uma coisa tão arrumada, porque nem ele, eu acho que nem ele estava tão feliz assim, sabe? Aquela coisa assim, meio casamento arranjado, seguindo o script. E é um bom rapaz, um ótimo rapaz. Até hoje ele é casado, tem 2 filhas, assim, uma família linda, mas que não era ali para nós dois. E aí teve um dia, e eu não esqueço até hoje que era dia dos namorados. Ele foi me visitar na casa dos meus pais. Meu desespero era tão grande que a hora que eu escutei o barulho dele chegando, sabe o que eu fiz? Eu enfiei dentro do guarda-roupa. Entrei no guarda-roupa. Falei, não, mãe, Acha? pelo amor de Deus. Eu não quero isso, mãe. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero ver ele, pelo amor de E Deus. noiva dele? E noiva. O meu desespero foi tão grande que eu cheguei nesse ponto. Eu enfiei dentro do guarda-roupa. Falei, mãe, fala que eu não tô aqui. Pelo amor de Deus, não quero, não dá pra mim, não serve e tal. E como meu pai não estava em casa, aí a minha mãe foi mais. A primeira vez que minha mãe foi assim, incisiva, conversou com ele. E ali ele falou: não, tá, tudo bem. Só pega a aliança, por favor. E foi embora. Até aí tudo ótimo. Aí meu pai custou para aceitar. E aí no final de semana seguinte, o que que acontece? Partinho de novo. E aí, irmão Daniel, não era só um ancião, não. Eram 3 anciãos. E aí, lá vai a Ágata pro partinho novamente. E qual que era a justificativa? E o fato de eu ter terminado o noivado, eu expus o irmão, porque eu estava descumprindo o que Deus tinha confirmado na palavra. Eu estava trazendo escândalo para a obra de Deus. E aí eu fiquei sem liberdade. Que coisa, hein? Que coisa. Você era bem amada, viu, irmão? Me desculpa falar, mas você. Muito, muito. Você era bem querida, viu? Nessa. Será que, assim, abrindo um parênteses, pra mim é absurdo. E olha que eu tenho ouvido muito absurdo. Mas pra mim é um absurdo muito grande. Eu fico pensando, será que nesses fundão por aí, será que ainda existe isso ainda hoje? Tu Com acredita que certeza, existe? sim. Porque tem essa questão. O quanto as igrejas, e eu falo isso porque eu tenho contato ainda com algumas pessoas, né? Como eu falei, eu tento não é doutrinar, digamos assim, é só mostrar, assim, e eu falo isso principalmente em questão das meninas, abra sua cabeça, a vida, ela não, você pode sim continuar congregando, você pode sim continuar exercendo seu ministério, mas estuda, vai se profissionalizar, casa quando você tiver estrutura. Porque quando você casa, depois você vai ter filhos e você tem que ter estrutura para o seu filho. Porque não é você casar com 16 anos de idade, quando você tiver com 32, você tiver com cara, tá com a cara de 60, desolada, reclamando da vida e falar que Deus não está com você. Mas você não consegue abrir mão disso porque você tem medo e achando que Deus vai te punir, Deus não vai. Sabe? Eu tento conversar isso com essas meninas. Explicar. Porque são meninas, irmão Daniel, que é uma coisa que é um ciclo. E principalmente, e eu falo isso porque
você for olhar nas grandes igrejas, tem muitos irmãos que têm uma condição melhor, que têm uma instrução melhor. Então, a gente não consegue imaginar que possa existir esse tipo de coisa. Só que aí, quando o irmão vai lá na cidadezinha do interior, aonde É o verdade. irmão, às vezes, não tem um carro, aí custa congregar, vive naquele mundinho ali, ele não tem muito acesso, ali ainda existe. E eles acham que está certo. E eu vou culpar eles? Não. Porque não tem ninguém para poder ajudar, não tem ninguém para estender a mão e explicar que tem um mundo aqui fora te esperando. E é para você, no deleite das coisas da carne? Não. É para você ver que é algo além disso. E Deus é muito maior do que isso. Jesus é muito maior que isso na sua vida. Não é essa vida que ele quer para você, sabe? Então, ainda existe. Ainda existe, sabe? É o E perfil, eu né? Casa com 16 anos, sai da escola, vai morar no fundo da casa da sogra, arruma filho, aí é porque Deus te ama e por isso você tá aprovado, e aí você não tem dinheiro nem pra comer, vive uma vida de... E aí é o Deus que... Ai, Jeová, é isso. E o Deus proverá. Né? E aí a gente vai falar também questões, aí tem as questões, as irmãzinhas, na questão de casamento, se casa, não se conhece a procedência, fica aquela afobação, casamento, 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 você não sabe a índole de quem você está se casando. Eu não estou falando que é só em questões das meninas, porque tem muita irmã também que é complicado, mas em sua maioria, aí ocorre a violência doméstica, né? A violência contra os filhos, que foi o que aconteceu comigo. É porque meu pai não me amava? Não. Mas a lavagem cerebral foi feita. E quantas mais vão precisar disso? Quantas mais vão precisar? Quantos casos mais nós vamos ter de pessoas que, por ficar ali com essa questão dessas profecias, ficar colocando sonhos em nome de Deus na cabeça das outras, e aí depois esses sonhos não se concretizam? Quantos mais nós vamos ter que tentar tirar a própria vida, entrar na depressão? Por exemplo, a questão da depressão, eu não sabia que eu tinha depressão por muito tempo, irmão Daniel. E aí, quando o médico me diagnosticou que eu tinha um quadro depressivo, eu achava que era coisa do diabo. O meu pai me falava isso. E é porque eu tinha me desligado da congregação. Isso estava acontecendo na minha vida, era a mão de Deus pesando sobre mim. Certo? Que eu não ia ser feliz, que eu ia viver com isso na minha vida. E até hoje é assim, apesar de eu não ter, hoje, infelizmente, por ser algo um pouco tóxico ainda para mim, eu não tenho relação com eles mais. A gente cortou, sabe, por um tempo. E segue assim. Mas na época, por exemplo, eu estava na igreja e quando aconteceu esse fato de eu ficar sem liberdade, dessa última, aí eu falei, pô, acho que chega, né? Eu acho que não dá mais. Você ficou sem liberdade porque não quis casar com o rapaz. Sim, porque eu trazia escândalo para a igreja. Eu expus a vida dele, né? Isso você tinha 17 anos. 17 anos. Né? No momento que você disse que sobre identidade, Agatha, é muito importante, não sei se você já tem treinamento de inteligência emocional, essas questões, mas falando sobre identidade, você disse que você provavelmente perdeu ali a sua identidade. Na verdade, eu acredito que nem foi formada, nem foi criada. Porque a identidade, principalmente, para todos que estão aí nos assistindo, e deixa eu dar um recado para eles, eu já volto, Agatha, dá só um minutinho.